Muito bem, agora dando sequência na nossa aula de nivelamento, eu vou criar um novo arquivo aqui. Para não interferir nesse arquivo atual, vou colocar a opção de projeto, vou colocar o nome de projeto2.html. Nesse projeto 2, eu vou criar um novo arquivo de estilo. Eu posso até chamar ele de estilo 2, style2.css. E agora eu vou apontar o meu live server para esse arquivo chamado projeto2. Mas antes disso, eu vou pegar e usar o nosso boilerplate do HTML utilizando o Shift mais o número 1 ou então exclamação. Vou dar um Enter e aqui ele vai estar criando o nosso arquivo. E agora aqui em cima, que vai ser nosso live server, eu vou renomear esse endereço colocando o número 2 aqui. Dessa forma, quando dou Enter, ele vai mostrar para mim aqui em branco, porque nesse momento eu ainda não tenho nada. Eu também poderia clicar com o botão direito e abrir com Live Server, que também daria na mesma. Mas acredito que pode ser mais simples ainda, vindo aqui no projeto e só mudando de projeto para projeto 2. Dessa forma, ele vai carregar aqui no Live Server. E aqui nesse documento, eu vou pegar e vou digitar o nome projeto, colocar um hífen assim e colocar 2. Agora aqui em cima, na barra de título, vocês podem ver que já vai estar renomeado. E nesse link aqui, nós vamos pegar e vamos sobrescrever ele para pt-br. Uma vez que está pronto, eu vou colocar aqui um H1. E dentro desse H1, vou colocar assim, nivelamento CSS3. E dentro desse nivelamento CSS3, nós vamos trabalhar simplesmente com background. Nós vamos trabalhar de uma forma bem simples. Eu vou fechar esse estilo aqui e vou abrir esse estilo 2. Antes de abrir esse estilo 2, é importante linkar, né? Então, vou voltar aqui. Abaixo desse UTF-8, eu vou dar um Enter e vou colocar link .css. Nesse link .css, eu vou dar um Enter. E aqui ele vai pegar e vai aplicar para mim o CSS antigo, que é o CSS, outro CSS nós criamos ali. Então aqui eu vou sobrescrever assim como 2, ele já vai entender que é outro estilo. Então posso apagar aqui e colocar um ponto barra. Colocando ponto barra, eu vou selecionar a opção do estilo 2. Eu também poderia pegar e vir aqui, no lugar de estilo, eu poderia colocar o nome de projeto 2. Eu cliquei com o botão direito e vou renomear ele, que no caso meu está em inglês, colocar esse rename, e esse rename eu vou colocar assim, projeto 2.ss. Talvez fique mais intuitivo se tivesse dessa forma. Então se eu voltar agora aqui no meu HTML, colocar o ponto barra, aqui eu posso ver que agora eu tenho o projeto 2.css. Então posso selecionar o projeto 2.css, dar um Ctrl S, e agora nós vamos trabalhar somente o nosso arquivo de estilização. No caso, vai ser esse projeto 2. E nós vamos conhecer uma forma muito inteligente de utilizar o CSS, que é utilizar variáveis. Como nós fazemos para utilizar variáveis? É uma forma muito interessante. Antes de nós chegarmos nessa parte de utilizar variáveis, nesse vídeo eu vou falar sobre comentário utilizando o CSS. Esse comentário nós colocamos barra, asterisco, asterisco, asterisco e mais um barra. Esse aqui é um comentário. Esse é um comentário. Então está aqui meu comentário utilizando o CSS. Antes disso, nós vamos continuar da sequência naquele nivelamento. Nós vamos utilizar o body. Aqui eu estava esquecendo de colocar aqui um asterisco. Se eu esquecer esse asterisco, ele fica mostrando que está verdinho, porque vai ficar comentando a linha de baixo também. Então aqui eu vou colocar minhas chaves e vou dar um Enter. E aqui desse body eu vou colocar aqui um background color. E eu vou falar que esse background color vai ser um blue violet. Dessa forma, ele vai ficar um violeta. Então se vocês darem uma olhada aqui, eu apliquei um background color no meu body. Agora eu quero aplicar um color no meu H1. Então abaixo desse body, eu vou vir aqui e vou colocar assim H1. No caso eu estou usando o seletor de tag. Uma vez que já foi dito já sobre esse seletor de tag, nós utilizamos esse H1. Eu vou passar um color para ele. E aqui eu vou usar um hexadecimal, que é um FFF, hashtag FFF, e já ficou da cor branca. Então, o que eu quero fazer? Eu quero utilizar variáveis. Então, o intuito de usar variáveis é para ficar mais fácil de dar manutenção no código, quando tiver aquele código extenso, de cento e poucas linhas e precisar de ficar procurando ele. Então, vou fazer o seguinte, para usar variáveis utilizando CSS, eu vou usar o dois pontos, e aqui eu vou colocar assim o nome root. Uma vez que eu coloquei dois pontos root, abri e fechei chaves, aqui dentro vai ficar minhas variáveis. A minha primeira variável que eu quero colocar vai ser uma variável de cor. E eu vou fazer assim, vou colocar assim color primária, vou colocar assim primary, ou primária, poderia ser primária também. Aqui
não faz diferença. Eu posso colocar também um BG, para mim saber que é uma cor de fundo. BG fundo poderia ser também. Poderia colocar também um BG background, que é a forma que nos convém, que nos deixa mais confortável, então nós podemos utilizar também o bom inglês. E aqui eu preciso colocar os dois pontos, que é um símbolo de atribuição. E aqui eu preciso passar a cor. Vamos supor que a cor que eu queira passar aqui vai ser a cor red. Dessa forma eu queria uma variável passando essa cor red. Para que isso aqui serve? Por que isso aqui é importante? Porque uma vez que eu posso utilizar essas variáveis em muitos lugares, quando eu mudar em um lugar, ele vai estar mudando em todos os lugares para nós, nos trazendo eficiência e fácil manutenção. Então, no lugar de colocar background dessa forma, eu vou colocar mais dois hífen assim e vou colocar um. Porque eu vou criar vários backgrounds. Vou criar aqui um background 1, 2, 3, para ficar fácil de selecionar e ver a diferença. Então, vou criar um próximo background. Aqui, próximo background, vou colocar if bg, if background, if 2, dois pontos, e aqui eu vou falar que a cor vai ser yellow. Vai ser nosso próximo background. Agora eu vou criar mais outro background. Vou colocar if bg background. Aqui eu vou colocar if e colocar 3. E aqui eu vou passar uma cor para ele e vou falar que ele é o Blue Violet. Dessa forma. Agora ele criou esse Blue Violet. Se para vocês não estiver aparecendo essas cores bonitinhas assim, dessa forma, talvez vocês não estejam utilizando a nossa extensão chamado High Color. Então vou clicar aqui para mostrar para vocês como que eu faço para me instalar. Selecionando aqui, eu posso vir aqui e digitar o High. E já vai aparecer aqui para mim, High Color. Então, se vocês instalar essa extensão aqui, pode ficar um pouquinho mais interessante. Vou instalar aqui o High Color, vou fechar aqui. Vou fechar aqui. Agora, quando vocês virem aqui, para vocês vai aparecer da mesma forma que está aparecendo para mim. Eu instalei a extensão High Color. Agora fica um pouquinho mais interessante, porque além do nome aparecer aqui, esse red aqui, o nome que está escrito, ele também aparece a cor. Fica um pouquinho mais interessante. Então aqui já passa essas variáveis. Agora eu preciso utilizar ela e preciso mostrar essa eficiência. Como que eu faço para testar essas variáveis que nós criamos na nossa aplicação? Primeiro, no lugar desse Blue Violet, eu gostaria de utilizar a minha variável. Então, eu vou apagar esse Blue Violet e vou colocar o var. Vou abrir e fechar meus parênteses e colocar assim, if. E agora aqui vai estar mostrando qual que é a variável que eu quero utilizar. No caso aqui eu vou usar a variável 2, vou dar um Enter, cor amarelo. Se eu colocar a variável 1, ele já me mostrou que agora está vermelho. Olha que legal, olha que eficiência. Se eu tivesse isso aqui em vários lugares para me mudar, eu precisaria mudar só aqui em cima, ele ia trocar em toda a minha aplicação. Agora eu vou criar algumas caixinhas aqui nesse projeto para ficar mais simples, mais interessante a utilização dessas variáveis. Para isso eu vou começar com ponto, eu vou colocar box, e esse ponto box eu vou colocar do mesmo jeito que eu fiz no exercício anterior. Vou colocar como caixa. Vou salvar e agora eu vou voltar aqui no nosso projeto e vou aplicar um background para essa caixa utilizando nossas variáveis. Aqui assim, ponto box, vou dar um enter, vou abrir aqui as nossas chaves. Abrir as nossas chaves, vou colocar um background. Pode ser só background também. E aqui eu vou colocar assim var, vou colocar if e ele já me mostra aqui também minhas variáveis. Eu vou usar essa variável aqui, que é a 3. Vou dar um Ctrl S. Agora vocês podem ver que a nossa caixinha já está com a cor roxa. Se eu mudar aqui para cor 2, vocês vão ver que agora já está com a cor amarela. Se eu chegar aqui em cima e agora precisar de mudar os dois ao mesmo tempo, o que eu faria? Eu viria aqui na minha variável e renomearia ou mudaria a cor. No caso, eu não quero mais amarelo, vou colocar uma cor branca. Então, vou colocar um hashtag FFF ou então digital white. Agora já mudou para a cor branca também. Agora eu vou dar um Ctrl Z ou então o Command Z para desfazer essa ação, que era só para mostrar mesmo. E agora aqui eu vou colocar algumas outras propriedades. Eu vou começar com o width e vou falar que esse width aqui vai ser de 200px. Vou salvar e vou colocar um weight também. E vou falar que esse weight aqui também vai ser de 200px. Agora vocês vão ver que quando eu coloco um idif e um edif, mas na verdade eu vou recortar ele daqui, que eu quero que essas propriedades sejam aplicadas no box. Vou colar ela aqui embaixo, dar um Ctrl S. Agora ele aplicou essa propriedade no meu box. No caso aqui, se você voltar aqui, eu só tenho um box com o nome de caixa. Eu poderia duplicar utilizando o Alt e o Shift setinha para baixo
Alt Shift setinha para baixo, ou então poderia utilizar o Shift Option setinha para baixo. Para quem tem Mac, vai utilizar o Shift Option setinha para baixo. Para quem tem o Windows, vai utilizar o Shift e o Alt setinha para baixo. E assim eu dupliquei nossas caixinhas. Agora vou voltar ao nosso projeto e vou dar continuidade. Agora aqui eu vou colocar um Border Radius. Esse Border Radius, vocês viram que era um efeito de arredondamento. Eu vou colocar para arredondar 50%. E vocês vão ver como que ficou. Agora, se vocês olharem ali, o meu texto ele até saiu da caixa, ficou meio estranho, né? Então, eu posso continuar adicionando mais algumas propriedades aqui, para ficar um pouquinho mais interessante. Eu vou usar o comando Alt setinha para baixo. É muito importante ficar falando esses comandos para que nós lembramos e possamos tornar nossos dia a dia mais eficientes. Uma vez que nós estamos tornando profissionais, é importante nós sabermos utilizar devidamente nossos atalhos. Então aqui dentro eu vou usar as propriedades chamado Display Flex. Uma vez que eu apliquei o Display Flex, eu posso aplicar as demais propriedades, que é o Justify Content Center. Em cima eu vou colocar Align Item Center. Pronto, agora ficou alinhado no centro, ficou bonitinho. Agora aqui dentro eu vou fazer o seguinte, eu vou colocar uma margem de 20px. Dá um Ctrl S, agora já distanciou um do outro e já ficou bem alinhadinho, ficou bem bonitinho. Então nós estamos utilizando exatamente essas variáveis aqui. Agora eu gostaria de trocar a cor, não quero mais esse fundo número 2, eu gostaria de mudar para o fundo número 3. Já troquei a cor, ficou interessante. Agora eu gostaria de fazer aquele negócio que nós fizemos, que é o efeito de passar o mouse. E quando eu passo o mouse, ele faz uma mãozinha. Ou então quando eu passo o mouse, ele pega e troca de cor. Vamos simular um semáforo? Vamos imaginar que nessa primeira cor seja um verde, nessa segunda cor eu quero um amarelo, e nessa terceira cor eu quero que fique um vermelho. Mas para isso, seria interessante se eu mudasse essa cor de fundo aqui do meu background, porque quando eu fazer isso aí, ele vai ter um probleminha com a nossa cor vermelho aqui. Então eu vou fazer o seguinte, esse meu background está usando a cor 1, eu vou criar mais uma cor, vou colocar mais um background, vou colocar aqui BG, background, e aqui eu vou colocar a cor 4, então Ctrl Z, deixar aqui a cor 4, e aqui eu vou colocar a cor 4. Pronto, agora ficou mais interessante. Agora vamos pensar, o que eu preciso fazer? Eu quero passar o mouse e eu quero que essas cores mudam. E para essas cores mudarem, eu não posso utilizar o nosso seletor de class. Eu preciso usar um seletor chamado ID. Porque o ID ele é único e ele não vai mudar. Então vou mudar de class, eu vou dar 2 cliques nesse class e vou usar mais um atalho. Esse atalho é muito importante, ele ajuda muito no dia a dia, que é o Ctrl D, ou então ele é o Command D. Se for no caso de Windows, esse atalho é o Ctrl D. Quando eu seguro o Ctrl e aperto D, ele vai selecionar o próximo. Ou então, se for no Mac, quando eu seguro o Command e aperto D, ele vai selecionar o próximo de novo. Aí eu posso pegar e colocar ID. Dessa forma, ele vai selecionar todos de uma vez, mudando para ID. Mudou. E agora, nosso ciclo ele sumiu, nossa div sumiu. Por quê? Porque no caso, quando eu utilizo o ID, ele tem que ser único. Ele não pode ser o mesmo nome. Então, para isso, aqui nesse box, eu vou colocar assim, box 1, box 2, e aqui eu vou colocar um box 3. Eu poderia também colocar box green, box red, box yellow, mas se eu colocar box 1, 2 e 3, também fica interessante. Mas se eu pensar bem, seria mais intuitivo se eu colocar green, né? Box green, para me saber que é o verde. E aqui eu vou colocar box yellow, para me ter certeza que eu estou selecionando um box amarelo. E aqui eu vou colocar o box red, para me ter certeza que esse box é o red. Fica mais intuitivo, mais interessante. Ou poderia também tirar esse box e deixar só o green. E aqui eu vou usar a classe só yellow. E aqui eu posso usar também só o red. Uma vez que eu consertei desse lado, eu preciso voltar no meu CSS e consertar do outro lado. Então vamos voltar aqui no meu CSS. E agora que eu não tenho mais a classe box. Agora eu vou ter uma classe. Eu posso usar uma herança. Vai ficar um pouquinho mais interessante. Mas eu vou deixar essa herança no próximo vídeo. Porque senão esse vídeo vai ficar muito grande. Então aqui no lugar de box, eu vou fazer o seguinte. Eu vou colocar hashtag green. Quando eu coloco um hashtag green, ele pegou e aplicou. Ficou legal. Só que agora eu preciso fazer para os demais. Eu posso copiar todos eles e colar um abaixo do outro. E agora, copiei, dei um Ctrl C, Ctrl V. Ou então como de C, como de V.
eu posso sair renomeando. Então primeiro eu tenho green, depois eu tenho um yellow e por último eu tenho um red. Pronto. Agora vai mostrar os três. Por enquanto está mostrando dois, alguma coisa eu errei. Vamos ver o que eu errei do lado de cá. Aqui eu tenho green, tenho yellow, tenho red. Vamos colocar também, mudar essa aqui, no lugar de ser caixa, vamos colocar o seguinte, siga. E aqui eu vou colocar alerta ou atenção. E aqui, nessa última caixa, eu vou colocar o pare. E aqui eu vou colocar uma exclamação para ficar bem bonitinho. Então, eu estou exibindo o pare, eu estou exibindo o siga, e eu não estou exibindo o atenção por algum motivo. No mínimo, eu digitei o yellow errado. Então, eu vou voltar aqui no meu projeto. Agora está mais fácil de entender. Então, eu tenho green, eu tenho red, e eu repeti o red. Então, eu vou mudar aqui, ó. Eu tenho red é o último. Vou renomear aqui. Red é o último. E esse daqui vai ser o yellow. Pronto, agora tem os três. Você está apontando bonitinho. Só que agora eu preciso colocar cada uma cor no lugar certo. Para isso, o ideal seria se eu renomeasse as nossas variáveis para elas ficarem mais intuitivas. Porque background 1, background 2 não estão intuitivas. Eu poderia colocar assim, BG1, BG2, ficaria mais simples ainda. Ou então, no lugar de BG1, BG2, eu poderia colocar BG Yellow, BG Green. Ficaria mais intuitivo ainda. Então, aqui eu vou colocar aqui o Green. E agora que tudo parou de funcionar. Para me fazer isso aí voltar a funcionar, eu vou renomear as minhas variáveis como eu renomeei lá em cima. Então, posso até apagar tudo aqui dentro e utilizar o Ctrl barra de espaço. Ele vai me mostrar qual que eu quero, BG1. Ficou difícil de entender qual que é, não é verdade? Então, posso voltar aqui em cima de novo e renomear. O trabalho de programação geralmente é isso mesmo, nós não podemos ficar com preguiça de ir lá, voltar, renomear. Isso aqui é o dia a dia de um programador, saber pegar e contornar e melhorar código, lidar com o algoritmo no dia a dia é bastante comum. Então, salvei tudo isso aqui, agora está mais intuitivo, eu posso voltar aqui nesse BG1, posso apagar tudo isso aqui e utilizar o Ctrl barra de espaço de novo. E agora sim, primeiro eu quero que seja o green. Vai aparecer o siga, tá certinho. O segundo, eu quero que seja, vou apagar tudo isso aqui, vou dar um Ctrl barra de espaço, vou colocar o yellow, que vai ser o atenção. E o terceiro e último, vou querer que seja o red. Então, vou apagar tudo isso aqui para pegar e estimular a nossa digitação e a nossa atenção. É sempre bom estar repetindo, porque exercício é repetição. Exercício é repetição. Então, aqui eu vou pegar e colocar um Ctrl barra de espaço de novo e vou colocar o red. Pronto, nossos três já está funcionando, nosso código está pronto. Então, o que eu vou fazer aqui agora? Eu vou pegar e vou mudar essas fontes, que essas fontes ficaram bem pequenininha, né? Eu não coloquei aqui a fonte, mas se vocês olharem, nosso código está ficando bem extenso e repetitivo. O que eu posso fazer para melhorar esse código? Do ponto de vista de um programador, nós temos que ter um código mais proveitoso possível. E para isso, o que eu vou fazer? Eu vou usar um pouquinho de herança no CSS. É uma forma bem comum de utilizar o CSS no dia a dia e deixar ele mais otimizado. Se vocês olharem aqui, nesse momento meu código está com 48 linhas. Vamos ver quantas linhas nós conseguimos otimizar utilizando a herança no CSS. Primeiro, eu vou pegar e vou apagar tudo que está aqui, deixando só o background em cada um. Estou apagando tudo. Eu vou pegar só de um, somente um, eu vou copiar tudo além do background. Vou dar um Ctrl X aqui. Agora ele ficou dessa forma, ficou bem pequenininho. E agora o que eu vou fazer? Eu vou colocar assim, ó, div, abrir, vou fechar essas chaves, vou dar um comando V, dar um Ctrl S. Agora se vocês darem uma olhada, nosso efeito é exatamente o mesmo, porém, agora nós temos 35 linhas. Olha o quanto reduziu um pouquinho de boas práticas, com um pouquinho de entendimento. Agora eu quero aumentar a fonte de todos ao mesmo tempo, então vou nesse div e vou colocar um fonte size e vou colocar um tamanho de 30 px. Ctrl S, olha só como ficou legal. Agora eu quero mudar o color, vamos ver se esse color vai ficar interessante. Se eu vir aqui e colocar um color FFF, Ctrl S. Ficou interessante menos para o amarelo. Se eu colocar aqui um font Egit, talvez já resolve isso. Font Egit de 900. Vamos ver. Tá de certa forma suportável, mas suportável mesmo. Não tá assim exatamente eficiente.
Mas vamos deixar dessa forma mesmo. Agora o que eu quero fazer? Eu gostaria de centralizar todos esses elementos. Para me centralizar todos esses elementos, eu vou vir aqui dentro do body, que é o pai dessa div, e vou colocar display flex. Agora ele centralizou e colocou do formato linha, que é o comportamento padrão do flex. Agora aqui vou colocar um flex, vou colocar aqui um flex direction. Esse flex direction, deixa eu dar um como dizer aqui, ficou errado, flex direction, para me falar qual que é a direção que eu quero que ele toma. Eu vou colocar column. Agora ficou dessa forma. Agora eu vou colocar aqui um justify content center e um align item center. Pronto, coloquei um align item center. Agora está alinhado ao meio. Agora ficou interessante. Agora, se vocês olharem aqui na minha tela, ficou um pouquinho cortadinho aqui. Eu poderia vir aqui no meu box, aqui, no box na minha div, mudar de 200, vou mudar para 150 cada. Vocês vão ver que vai mudar todos ao mesmo tempo. Olha que eficiência. Olha que legal. Olha que eficiência. O quanto nós crescemos nessa aula. Nós passamos bastante propriedades. Vimos bastante sobre seletores. Eu gosto de deixar isso aqui, geralmente, no mesmo nível do documento. Então, eu vou pegar esse H1 e eu vou subir ele para cima da div, porque o H1 ele vem primeiro que a div. Vou dar um command S para salvar. Eu dei um command X, depois dei um command V de vida para recortar e colar. Ou então, o Ctrl X, Ctrl V. Ele recortou e colou. Eu estou dessa forma. Então, nesse vídeo, nós vimos algumas propriedades do CSS e começamos a interagir de forma bem avançada no CSS. Trazemos também um pouquinho de aproveitamento de código. Utilizamos essa opção do root, que é uma coisa muito interessante no dia a dia do CSS. E mais na frente, um pouquinho mais na frente, nós vamos ver um pouquinho sobre gradiente, vamos ver algumas outras propriedades, vamos passar pelos formulários.